Bienvenidos al podcast Psicomarins, donde hablaremos sobre la salud mental, crecimiento emocional, psicología, autoayuda, superación, sentimientos y autoestima. Aquí encontrarás una variedad de temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal, con el objetivo de brindarte herramientas y recursos que te ayuden a crecer y mejorar en diferentes áreas de tu vida. Olá, sou Robson Marins e bem-vindo ao nosso podcast Psicomarins. E hoje a gente vai conversar sobre apego. A gente vai conversar hoje sobre apego. E é um prazer ter você aqui. E dizendo para você que você pode me seguir em todas as minhas redes sociais e também visitar a minha página web www.marinsbreu.com. E também tem os meus livros disponíveis em Amazon, livros de autoajuda, poemário, também tenho livros que podem te orientar, dependendo do que você necessite, e algumas novelas ou romances. E vamos começar o nosso podcast Psicomarins falando que a falta que dói, transtorno de apego. Imagina uma criança que não pede ajuda, que não sorri, que não espera mais nada de ninguém. Você já imaginou isso? Então, bem-vindo ao meu podcast Psicomarins e hoje vamos falar sobre um tipo de ferida que não aparece em exames, mas destrói laços. O transtorno de apego. Não é drama e não é manha também. É o que acontece quando uma criança cresce sem segurança, sem afeto, sem ninguém para chamar de porto seguro. É sobre quando o amor falha e o cérebro da criança aprende a se proteger, desconectando. Você já passou por isso? Em que você teve que aprender a amar sozinha porque os seus progenitores não souberam te dar amor. Mas o que é o transtorno de apego? É um termo guarda-chuva, um nome que abarca várias formas de dificuldades que a criança podem ter para formar laços emocionais e saudáveis. O transtorno de apego nasce de experiências traumáticas precoces, como negligência severa, abandono, abuso físico ou emocional, mudanças constantes de cuidadores. Que seria, imagine aquela criança em que ela teve que morar com o tio, com a tia, depois foi mudando de casa em casa porque os pais não tiveram condição alguma de dar a essa criança o conforto, amor, carinho. E ela tinha, assim, no dizer popular, indo de mão em mão. Como que seria orfanatos, lares temporais, com famílias que têm separação traumáticas. Mas qual é o resultado? A criança não aprende o que é segurança emocional. Cresce acreditando que o mundo é instável e que ninguém é confiável. Que o afeto, muitas vezes, o amor machuca. Você vê, mas não percebe. Porque não são gritos, são silêncios, claro, são crianças. Crianças aparentemente indiferentes, com olhar vago ou evasivo, que não procuram consolo, que evitam contato físico ou se agarram demais em estranhos, que não demonstram empatia, que oscilam entre frieza e explosões emocionais. E como o afeto, é como se esse afeto tivesse encaixe, como que se elas não tivessem aprendido a amar, porque nunca foram amadas de verdade. Mas qual é a causa dessa infância que fere muitas vezes? Essas crianças não nasceram assim, mas foram moldadas pela dor.
os pais ausentes emocionalmente também, aquela rejeição crônica, esses traumas não tratados, vínculos interrompidos na primeira infância. O apego se constrói nos primeiros anos de vida e é ali que o cérebro aprende: sou importante, posso confiar, sou amado. Mas quando isso falha, algo dentro da criança quebra e às vezes nunca mais consegue se encaixar. E o que acontece na vida adulta? Sabe aquela pessoa que saboteia todas as relações? Aquela pessoa que prefere deixar do que ser rejeitada ou de que deixem ela primeiro? Que tem medo de amar, de se apegar, que morre até de medo de ficar sozinha, que oscila entre frieza e desespero. Pode ser apego desorganizado. Pode ser uma infância que deixou marcas invisíveis. Adultos com transtorno de apego podem ter esses sinais. Eles têm dificuldade de confiar. São extremamente desconfiados ou dependentes também. Há aquela coisa de dependência emocional. Apresentam comportamentos de controle, manipulação ou isolamento. Sentem um vazio crônico, mesmo estando rodeados de gente. Reage com raiva a pequenos sinais de rejeição. Não é falta de amor, é medo. Medo de ser abandonado. De novo. Tem saída? Tem, mas não é milagre. Nem frase motivacional pode ajudar. E o processo é muito longo. Isso não significa que qualquer livro de autoajuda pode ajudar. E o primeiro passo é nomear o que se sente. É reconhecer que algo ferido está ali. Por exemplo, a psicoterapia, principalmente, te traz abordagens baseadas em vínculos e regulação emocional. Pode ajudar tanto a criança quanto adultos a reconstruir o afeto por dentro. Porque o afeto ele é aprendido e o que foi destruído pode ser refeito com tempo, com presença e com consistência. A pergunta que fica não é quantos têm transtorno de apego. A pergunta é: quantos cresceram sem saber o que é sentir realmente amados? Bom, aqui no Psicomarins, deixamos agora para você, sem rodeios, sobre esse diagnóstico que é sobre o apego. E se você se encontra nessa situação em que você se encontra com medo de amar alguém e depois essa pessoa te abandone, não tenha medo a querer as outras pessoas. Não tenha medo de pedir ajuda quando se sinta que necessita de ajuda. Porque o transtorno de apego tem cura. Um abraço de Robson Marins.